Fala, torcida do Verdão! Já deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí embaixo de qual cidade você torce. Avante palestra! Notícia urgente. O Palmeiras já procura um substituto para Alan, e Elinho e Everton Cebolinha aparecem como os principais favoritos. Além disso, o Palmeiras terá um desfalque importante. Andrés Pereira foi punido injustamente pela Conmebol e ficará fora de 2 jogos, prejudicando o Verdão. E tem mais. Neymar se recusa a jogar em gramado sintético e não estará em campo hoje contra o Palmeiras. Vamos conferir agora todas as principais notícias do Verdão. Informação exclusiva: o atacante Elinho, revelado na base do São Paulo, foi sugerido ao Palmeiras. O atacante, que joga pelo lado direito e também pelo lado esquerdo e é titular absoluto do Toluca, do México, terceiro colocado no Campeonato Nacional, seria uma reposição para o Alan, vendido na segunda-feira para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. A pedida do Toluca para que o negócio saia é de algo na casa dos 13 milhões de euros. Com a lembrança de que o Elinho é titular absoluto por lá, na atual temporada, 8 jogos, 2 gols e 3 assistências, havia sido recentemente cobiçado pelo Cruzeiro, que não conseguiu chegar às cifras pedidas pelo time mexicano. O Palmeiras ainda não tem uma posição sobre levar ou não essa negociação adiante. Está descartada a contratação do Luiz Henrique. O Palmeiras entende que não faz o menor sentido investir praticamente toda a grana que arrecadou com o Alan na contratação do Luiz Henrique. No caso do Elinho, cifras bem inferiores. O Palmeiras ainda teria bastante dinheiro de sobra da negociação do Alan e teria uma reposição que, na visão do Verdão, poderia ser à altura. Quero saber a sua opinião. O Elinho é uma boa reposição para o Alan? Você pensaria em qual outro jogador? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, só para deixar tudo bem claro. Ontem o Palmeiras fechou a venda do Alan. 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. Essa foi a informação que eu recebi do próprio Palmeiras. A ideia do Palmeiras é entender as opções do mercado. Está completamente descartada a chance de investir toda essa grana do Alan no Luiz Henrique. Isso o Palmeiras não fará, até porque essa grana vai ser super importante para pagar uma série de coisas, tá? Alguns nomes têm sido sugeridos. O do Elinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, foi oferecido pelo Juliano Bertolucci e está sendo avaliado dentro do Palmeiras. O custo dessa operação pelo Elinho seria de mais ou menos 15 milhões de dólares. Boa noite, Nicola. O Cebolinha poderia ser uma reposição para o Palmeiras? Ou a rivalidade com o Flamengo impede esse movimento de acontecer? Acho que a rivalidade torna o negócio mais difícil, tá? Embora o Palmeiras possa assinar um pré-contrato com o Cebolinha para tê-lo a partir de janeiro. Ele chegaria sem custos. A grande questão é, para ter o Cebolinha agora, o Palmeiras precisaria compensar financeiramente o Flamengo. O problema é que o Cebolinha estava pedindo 2 milhões e meio de reais por mês. Hoje no Flamengo ele ganha 1,5 por mês. Só que como ele vai ficar livre, ele quer vender os direitos econômicos dele por 1 milhão de reais por mês, ao longo de 2 ou 3 anos de contrato. O Krasnodar chegou a oferecer essa grana, mas na última hora recuou, e hoje o Krasnodar tem como grande alvo no futebol brasileiro o Carboneiro, atacante colombiano que pertence ao Internacional e havia sido comprado pelo Colorado por 4 milhões de euros, tá bom? O Bruno Bertinato, goleiro que pertencia à Portuguesa, iria por empréstimo ao Palmeiras, mas ele rescindiu o contrato com a Luz e assinou em definitivo com o Verdão, tá? O contrato na Portuguesa terminaria em dezembro. Então, a verdade é que faltava pouco tempo para o fim do vínculo. A Portuguesa se livra de um salário ou de um custo por mês de 70 mil mensais. Se a gente incluir também o 13º e férias proporcionais, dá para dizer que a economia na Portuguesa chega a mais ou menos 300 mil reais. Já o Palmeiras encontra uma solução para o Kaique, uma solução meio emergencial, até o fim da temporada. E se o Bertinato deixar boa impressão, ele fica pro ano que vem, senão o Palmeiras vai buscar uma outra alternativa. Tá mandando aqui, o Cebolinha pode pintar no Palmeiras? Eu sei que o Bruno Andrade e o Felipe têm informação importante sobre o Cebolinha, a gente aprofunda, tá, já, sobre a história do Flamengo, mas só uma coisa, né? O pessoal, muita gente fica perguntando ainda, Bruno, em relação à contratação. Vai contratar alguém para o lugar? Ó, você tem informação se o Palmeiras vai contratar outro jogador? Mandou Marcelo Souza. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas tem gente que, infelizmente, não acompanhou o programa ontem ou antes de ontem. Então, só vale, acho que, reforçar isso também, Bruno.
É isso. O substituto, pelo menos numa primeira avaliação, num primeiro momento, o substituto já está detectado e está no próprio elenco do Palmeiras. Tanto o Abel como a diretoria do Palmeiras olham para o John Arias como o jogador ideal para substituir ali, para ser a peça de reposição, tendo em vista a saída do Alan Elias para o Manchester City. Então, num primeiro momento, é o John Arias que vai jogar por ali. Lembrando que o Palmeiras tem muito atacante polivalente que pode cumprir aquela posição. Volto a dizer também, e trouxemos isso logo no começo da semana, não significa que nomes no mercado não sejam oferecidos para o Palmeiras. Vai chover, já não está chovendo jogadores oferecidos para o Palmeiras. Pode acontecer o seguinte, de repente alguém chega para o Palmeiras com uma estratégia financeira bem desenhada, com um nome fácil para ser contratado, o Palmeiras não vai ser bobo, o Palmeiras vai avaliar todos os nomes que chegam. Então, de repente, chega um nome jovem, talvez por empréstimo, com opção de compra, ou alguém livre no mercado que não requer ali um grande investimento, o Palmeiras vai sentar, vai avaliar e, se calhar, até pode optar por isso. Como foi com o Arthur, por exemplo. O Arthur Volante foi oferecido, o Palmeiras não descartou de primeira. O Palmeiras pegou o nome, passou para a comissão técnica, passou para a diretoria, parte financeira, parte, enfim, total do Palmeiras, e em conjunto perceberam que não fazia sentido. Era o Danilo ou ninguém. Não veio o Danilo, também não veio o Arthur. Para o ataque, é isso. Num primeiro momento, John Arias. Ou seja, se tiver ali uma novidade, é porque o mercado assim o proporcionou. Mas lembrando, o Palmeiras, se cogitar contratar alguém, ou é por empréstimo, ou é uma compra que nunca passaria da casa dos 10, 12 milhões de euros. Por isso, Luiz Henrique, e pelo menos é a minha informação, e se eu estiver enganado, depois eu venho a público e me desculpo e me explico, o Luiz Henrique hoje custa 35, 40 milhões de euros. O Palmeiras não vai contratar um jogador por esses valores, e se for contratar é isso, 10, 12 milhões de euros no máximo. Deixa eu responder algumas rápidas aqui, ó. Marcelo, Palmeiras e Fluminense em uma semifinal, quem decidiria em casa? O Palmeiras, tá? Se acontecer essa semifinal. O Eduardo Conceição, será que vai ter oportunidades? Ele é muito promissor, mandou o Dimas, que fez uma outra pergunta muito boa aqui, ó. Já vou ler. Mas essa aqui, ó. Paulinho volta hoje? Não, Paulinho não vai voltar, tá? Paulinho segue fora. A pergunta foi a seguinte... Posso falar sobre Eduardo Conceição? Pode, e depois a gente já prepara a tela, porque é o seguinte, ó, tem a pergunta aqui, ó. Com as vendas, o Palmeiras deve estar chegando naqueles 40 milhões projetados em venda, 400 milhões projetados? A gente já entra nessa matéria também que está no espn.com.br. Fala do Conceição, Felipe. O Eduardo Conceição, que nós trouxemos por diversas vezes informações aqui no Fala Fonte de procuras do futebol europeu, no Manchester City e de outros grandes clubes, os tubarões do futebol europeu, assim, a situação, ele é muito jovem ainda, né? Ele tá no sub-20, tendo suas minutagens, sendo relacionado para alguns jogos no profissional, mas o Palmeiras trata com muita cautela a situação dele. O Abel Ferreira não quer queimar etapas, gosta muito do Eduardo Conceição, gosta de ver ele nos treinos, ele é um jogador que será o futuro do Palmeiras, é o que me falam, porém o Palmeiras não quer queimar etapas, não quer, tipo, já colocar numa fogueira num jogo do profissional. Então, aos poucos que ele vai entrando nos treinos, sendo relacionado, para ganhar aquela experiência, sabe, aquela maturidade, mas o Palmeiras trata com muita cautela a situação do Eduardo Conceição. Então, para a torcida do Verdão ficar um pouco mais calma, porque daqui a pouquinho ele pode pintar no profissional, ganhar mais minutagem, mas por enquanto essa é a situação dele. E é bom a gente lembrar que além do Alan, teve nessa semana a venda do goleiro também, que já chegou, ou já vai chegar quando aí em Portugal, Bruno? Já chegou mais cedo, tem aí mais ou menos uma hora e meia, o Kaique Pereira, que era terceiro goleiro do Palmeiras, já havia passado aqui pelo futebol português, Farense e Nacional, voltou para o Palmeiras, só que tinha pouco espaço, foi negociado em definitivo, uma boa venda inclusive, terceiro goleiro sendo vendido por 4 milhões de euros, isso está mais ou menos hoje 24 milhões de reais. O Kaique Pereira já está em Portugal, chegou mais cedo, vai assinar com o Sporting um contrato válido por 5 temporadas e um ponto extra, para além dos 4 milhões de euros, 24 milhões de reais, o Palmeiras assegurou 10% de mais-valia numa futura transferência. Não confundir, né, mais-valia com direitos econômicos. O Palmeiras fica com 10%, então, de uma futura mais-valia, ou seja, o Palmeiras encaixa 10% acima de qualquer negociação referente aos 4 milhões de euros.
O Kleber diz, o Palmeiras é um moleque muito bom no elenco para substituir o Gala, aquele menino que é de Gana, mas o Koné é zagueiro, né? Ou é outro? Eu tô confundindo. Não sei se é outro que eu tô pensando em um e falando em outro. Enfim, Bruno, Felipe, é o seguinte, ó. A matéria está no ESPN.com.br sobre as vendas que o Palmeiras já fez nessa temporada. A gente tem falado aqui que o Palmeiras projetou uma receita de 400 milhões de reais com vendas de jogadores. E essa é uma projeção altíssima. Até para efeito de comparação, por exemplo, o Corinthians projetou nesse ano 150 milhões de reais em venda. E olha os números que o Francisco De Laurentiis e o Daniel Bocato conseguiram apurar. O Palmeiras já atingiu 87% desse valor estipulado. Quase ali arredondando 345 milhões de reais. Então teve essa do Alan e a do Kaique nessa semana. Tem ainda 50 milhões com o Facundo. Tem ainda 12 milhões do Naves para o Necaxa. 20 milhões do John. E se você pegar ali um combo ali embaixo, do Gabriel Silva, Pedro Lima, o Pedro Felipe, o Léo Azevedo, o Sorriso e o Luigi, aí são mais 15 milhões. Então, Bruno Andrade, o Palmeiras está aí com 50 milhões de reais aí para bater essa meta, arredondando. E acredito que essa meta seja batida, até porque o mercado na Europa, os mercados na Europa continuam abertos. Boa parte dos principais centros fecham na primeira semana de setembro, mas há outros mercados que continuam abertos. Estados Unidos, Catar, Arábia Saudita, Turquia, que tem pago bem agora para transfers, não somente para salários. É um Palmeiras muito organizado nesse ponto. E mais engraçado aqui, né? Consegue juntar muito dinheiro com percentual de jogadores que, se calhar, nem o torcedor do Palmeiras lembrava que o clube tinha porcentagem ainda. Perfeito, né? Por exemplo, aquela linha fina ali de baixo, o torcedor só vai lembrar mesmo do Luigi, que é mais recente, assim, né? Que deixou o time há pouco tempo, inclusive já fez gol agora lá no New York City, mas ele pouco lembra que ele ainda fatura com esses outros atletas. O Juan Carlos e quem mais aqui, o Vitor, falaram que é o camaronês, né? O Miguel Bilong, é verdade. É o jogador. Tem outro rapaz que é muito bom na base do Palmeiras, é o meio-campista, é o Fábio Sô, português, que jogou no Burnley na Inglaterra, tá no sub-20 do Verdão. De olho nele, viu? Muito bom jogador também. Ele chegou agora. Acho que ele tava naquele sub-20 que jogou na Holanda, não tava? Foi um dos destaques nesse torneio, Bruno Vicari. Marcou 2 gols, se eu não me engano. Tá vendo? Estamos sabendo aí de tudo. Estão perguntando se o Riquelme Felipe, o Dimas perguntou, Riquelme Felipe, será que vai ser negociado? Ó a cara do Felipe, ó. Não... Deixa a gente apurar um pouquinho mais sobre essa história, que eu e o Bruno Andrade estamos de olho, tá? Estamos apurando. Tem uma coisa nessa história aí, a gente pode trazer em breve, quando tivermos informação, tá bom? Sim, o Hausner mandou aqui do Mikael pelo Inter Miami. É verdade, tá no ESPN.com.br que o Palmeiras negocia a venda do Mikael para o Inter Miami por 5 milhões e meio de dólares, certo? Então... Essa aí é a opção de compra que ele tá fixado no contrato do Inter Miami. Dá, se eu não me engano, 28 milhões de reais. Quase o valor que o Palmeiras pagou para contratar o Mikael. Eu não lembro qual time ele veio da Major League Soccer, me fugiu agora o nome. Acho que era Houston, mas era Houston. Tá no ajuste. Não lembro se era o Houston ou o Bruno Vicari. Porém, tá na ajustes finais ali. O Inter Miami pretende exercer essa opção de compra. O Mikael tá muito feliz por lá. Então me passam. Tem outros clubes interessados nele, só que o Inter Miami tem a preferência e deve exercer o quanto antes isso, tá? Agora vamos falar desse escândalo, um escândalo absurdo que foi a suspensão do Andréas. Cara, uma coisa tão improvável que a gente estava deixando até de lado, né? Porque no jogo contra o Cerro Porteño, se a gente for lembrar do jogo, o Tigrinho, o Vitor Roque, toma uma entrada do Velasquez ou do Domingo, acho que foi do Velasquez mesmo, zagueirão, sem bola. O Vitor Roque deu o tapa, tomou uma entrada quase na altura do joelho, sem bola, e o lance segue. Eu acho que ele não tomou nem amarelo. Aí o Andréas está no meio de campo, num contra-ataque, ele tinha acabado, acho que o problema foi aí, viu? O VAR tinha acabado de anular um gol do Cerro. E aí teve o lance, um enrosco no meio de campo, o Andréas, Palmeiras no contra-ataque, tinha acabado de anular o gol. Aí o cara vai segurar o Andréas, ele dá um tapa para tirar a mão para continuar na jogada.
o Andrés vai expulso direto. Não dá para hoje em dia cometer um erro como esse num campeonato tão importante. E sim, que os clubes investem muito, né? Porque tem uma remuneração alta o campeonato, cada fase que vai passando. É importante para os clubes o dinheiro, é importante para os clubes a conquista, né? A história, é importante para os jogadores. E não dá. A Conmebol, eu acho que ela precisa ter mais cuidado com quem apita, com quem julga, com quem está no VAR, porque o lance é absurdo. Aí a gente começa a pensar em outras coisas, porque parece que brasileiro está ganhando muito, não pode ter 2 brasileiros na final de novo, não pode ser o Palmeiras de novo, não pode ser o Flamengo, que é absurdo. Eu não sei não se o Palmeiras, que até hoje o Abel fala do asterisco da vitória do ano passado, que é da conta da Conmebol. A não expulsão do jogador do Flamengo, Pulgar, na final da Copa do Mundo, no final da Libertadores, é outro absurdo da Conmebol. Então é um lance atrás do outro, de novo prejudicando o Palmeiras. O Palmeiras já foi prejudicado na final da Libertadores. Perdeu o título porque o juiz não teve coragem, o que eu posso imaginar, né? Não teve coragem de expulsar o Pulgar no começo do jogo, estava 0-0. Aí quando foi lá no Maracanã, no Brasileiro, que expulsou, nós vimos o que aconteceu. Então o juiz não teve coragem, eu imagino, né? Que não teve coragem para expulsar. E aí o Palmeiras reclamou, com direito, com razão, absurdo o lance, não tinha outra alternativa a não ser expulsão. E aí vem uma expulsão do jogador do Palmeiras, absurda, sem nenhum... O VAR tem que chamar, falou, amigão, você não pode expulsar um jogador que está tentando se desvencilhar de uma falta para continuar na jogada. Aí expulsa. Aí vem outro absurdo. O Tribunal da Conmebol dá 2 jogos para o Andrés, porque ele não fez nada, porque ele quis jogar futebol. Ele foi expulso porque ele quis jogar futebol. O Palmeiras estava num contra-ataque, ele não quis ser parado, não quis a falta, quis continuar na jogada e ele foi expulso. E aí toma 2 jogos de suspensão. Será que é isso? Eu acho que o Palmeiras tem que começar a questionar. Será que o Palmeiras está incomodando a Conmebol também? Será que o Palmeiras está chegando todo ano? Porque já chegou 3 vezes com o Abel. 2 semifinais, são 5. O Abel disputou 7. Ficou nas oitavas em uma. Então chegou em 3 finais, 2 semifinais e ficou nas oitavas contra o Botafogo. Ano passado, final de novo, perdeu. Esse ano já está nas quartas de final de novo. Será que o Palmeiras está incomodando a Conmebol também agora? Será que essas decisões que são tomadas no tribunal, assim como algumas que a gente vê lá no tribunal da CBF também, no STJD, será que o Palmeiras está incomodando a nível sul-americano também? Eu acho que o Palmeiras não tem que ficar quieto, não. O Palmeiras tem que continuar buscando seus direitos, tem que continuar reclamando, porque é mais um absurdo que atenta contra um clube que procura ser correto. O Palmeiras só contrata quem ele pode pagar, o Palmeiras só coloca na folha de pagamento o jogador que ele consegue cumprir os compromissos, o Palmeiras só entra nas competições porque ele conquista direito de estar lá. Agora, ser competente agora virou um problema, começa a incomodar os outros clubes, as instituições, os organizadores. Então é um absurdo que a gente está vendo o Palmeiras mais uma vez prejudicado. Só para a gente lembrar o que aconteceu no STJD também do Alan, que deu um pisão no pé do jogador da Chape, foi expulso quando deveria ter tomado o amarelo, porque o pisão hoje é amarelo. A gente vê todo jogo, toda rodada, pisão é amarelo. Aí vai para o STJD, 2 jogos para o Alan também. 2 jogos ele teve que cumprir na volta contra o Coritiba, né? Na volta da Copa do Mundo. Teve que cumprir 2 jogos. Então, a gente está vendo os fatos se repetindo. Uma vez no Campeonato Brasileiro, 2 na Libertadores, porque uma foi na final e agora de novo, né? Um erro absurdo da arbitragem e a gente está convivendo com erro também nos tribunais. É até quando, né? Até quando? E o Palmeiras não pode ficar quieto, não. O Palmeiras tem que provocar, tem que criticar, tem que realmente contestar, porque não é possível, como estão querendo prejudicar o Palmeiras. E aí o Abel, quando vai para entrevistas, eu nem gosto muito dessa fala, mas que parece que é todo mundo contra mesmo, que não dá para entender de outra forma, quando a gente vê até a Conmebol punir um jogador por tentar jogar futebol. É um absurdo, tá?